Bom dia, dia, gente. Eu sou a bom Mariana, do quinto dia. ano de Psicologia, estudo na Unisagrado. Eu sou a Larissa, também do quinto ano de Psicologia, e a gente vai entrevistar duas psicólogas para vocês hoje. Podem se apresentar, por favor. Meu nome é Mayara, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho na Clínica Integrar, que é um centro especializado em autismo, e o nosso público-alvo são as pessoas com TEA. Tem idade? Uma idade específica ou não? A maior demanda que aparece para a gente é de crianças, né? Mas a gente também tem adolescentes e adultos. Então, bom dia, meu nome também é Mayara, eu sou psicóloga escolar, eu trabalho na escola canadense Maple Bear, e o público-alvo da escola é ensino infantil e fundamental ciclo 1, então ano que vem vai abrir o ciclo 2 da escola, então é essa faixa etária que a gente trabalha lá, e também sou psicóloga do ADV Vestibulares, então lá não tem terceiro ano do ensino médio, é só o cursinho mesmo. Então, eu trabalho nesses dois lugares. Esse ciclo é fundamental, essas coisas? Assim? É Fundamental 1, né? Tem o Fundamental 2, que é a partir do sexto ano. Então, a gente vai começar a fazer umas perguntas. Aí vocês podem complementar. Então, eu queria que vocês descrevessem suas atividades como psicólogo escolar. Então, descreva o que você faz e como você faz. Então, eu vou começar falando. Na escola, na Maple Bear, a gente trabalha com... Bom, não existe um lugar hierárquico do psicólogo dentro da escola, né? Então, eu não faço parte nem da coordenação, nem da equipe de professores, sou mais da equipe técnica mesmo da escola. E o meu trabalho principal, né, é a integração do trabalho entre os colaboradores da escola, então entre professores, coordenação, fazer toda essa mediação. Também, lá na escola, a gente trabalha com a disciplina positiva como referência de comportamento para as crianças. A disciplina positiva, ela não é nem da análise do comportamento, nem da psicanálise, enfim, ela é uma teoria que depois eu recomendo que vocês deem uma lida, né? E a gente trabalha com a modelagem dos professores, eu faço a modelagem dos professores para que eles apliquem de modo adequado essa disciplina positiva. Mas eu utilizo a análise do comportamento como base para aplicar a disciplina positiva. Então, compreendendo o comportamento da criança, então a relação dela com o ambiente escolar, para poder fazer a modelagem dentro da disciplina positiva, tá? Então, esse também é uma das atividades que eu desenvolvo na escola. Também faço reunião com as famílias, então a gente sempre está articulando tudo o que acontece na escola, no ambiente familiar, nós damos bastante atenção às famílias das crianças, para que o nosso trabalho seja o mais efetivo possível lá dentro, né? Então, a gente sempre prioriza as particularidades de cada criança para desenvolver estratégias efetivas. E é muito importante que a família vá até lá, para que elas deem informações importantes para que isso aconteça. Também as atividades que eu desenvolvo lá, além desse trabalho com as famílias, é o trabalho com os professores, também, além da modelagem, é um trabalho de palestras, vivências, em que a gente tem bastante troca sobre assuntos referentes a desenvolvimento infantil, a comportamento, enfim. Eu acho que essas são as principais atividades que eu tenho lá, além dos relatórios, enfim, toda a parte burocrática da psicologia escolar. E também no ADV, então lá eu tenho um trabalho um pouquinho diferente, lá como eles são maioria maior de idade, raramente eu converso com as famílias, realmente só quando o aluno precisa, tá? E lá eu desenvolvo trabalhos em grupo de orientação profissional e vocacional. E também faço um acolhimento desses alunos, e talvez eles precisem de um atendimento individualizado, lógico que não tem caráter terapêutico, né, mas é mais voltado para um acolhimento mesmo de alguma necessidade emergente do aluno. E eu também faço um pouquinho de orientação vocacional profissional no individual, mas o foco maior lá é grupo. É bem legal. Bem legal mesmo. Bem aberto lá, cursinho. Ainda mais nessa fase de vestibular, né?
Sim, esse ano está um pouco. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que isso está criando até uma certa aflição nos alunos, então o trabalho está sendo mais focado para a parte emocional nesse momento. Lá eu também desenvolvo grupos com assuntos que são prioritários para eles, como ansiedade, depressão, enfim, né? Conversas também que não são somente voltados para o vestibular, mas todas as demandas que envolvem esse momento, essa fase do adolescente. Bom, meninas, o meu trabalho na Integrar, a Integrar é uma clínica, né? É um centro de autismo. Como eu disse anteriormente, a gente atende pessoas com TEA, mas a grande demanda que a gente tem é de crianças, né? As principais atividades que eu desenvolvo lá. Então, assim, são, na verdade, várias áreas, né, que a gente acaba atuando, não atua diretamente só com a criança. Então, eu atuo diretamente com a criança, com a família, com a escola e com a equipe multidisciplinar que atende essa família, né? Com a criança, quando ela chega, a gente faz uma avaliação comportamental desse repertório dela. Então, assim, a gente trabalha com análise do comportamento aplicada. A partir dessa avaliação que a gente faz no individual com a criança, a gente vai traçar um plano de ensino para ela, ou seja, quais habilidades que a gente vai ensinar para essa criança. Concomitante a isso, enquanto essa criança está em intervenção de forma individual, a gente também faz orientação com a família. Então, por exemplo, demandas e dificuldades que aparecem em relação ao comportamento, em relação à comunicação, em relação à socialização. Concomitantemente também a gente faz visitas escolares, acompanhamento escolar. Então, no sentido de precisa de uma adaptação, por exemplo, de alguma atividade específica que precisa da contribuição da psicologia, né? Ou então algum tipo de adaptação no ambiente para que essa criança possa se inserir, possa se incluir de forma mais adequada dentro do contexto escolar, né? E também, paralelo a isso, a gente acaba tendo muita parceria com a equipe, né? Lá na clínica a gente tem outras psicólogas, né, que trabalham comigo, e tem outras fonoaudiólogas. Nem sempre a criança é atendida pela equipe como um todo. Às vezes, por exemplo, a fono é de outra clínica. Então, a gente tenta ter essa parceria, essa comunicação, para que a gente possa tentar desenvolver um trabalho mais efetivo, mais em conjunto mesmo, para que essa aprendizagem ela seja mais eficaz, né? Mas, de maneira geral, acho que é isso. E tem a parte burocrática também, né? Como a Mayara disse, relatório, né, prontuário, enfim, a gente faz reavaliação periódica também para medir a evolução dessa criança, né? Então, assim, e aí é uma parte mais burocrática. Eu esqueci de falar também, a Mayara estava falando, eu acabei lembrando também de outra coisa muito importante que a gente faz na escola, que passou desapercebido, que é fazer o PEI, né, de cada criança, de crianças principalmente que têm necessidades diferentes das outras, com algum diagnóstico, por exemplo, como altas habilidades, superdotação, ou alguma deficiência intelectual, autismo. Então, a gente faz um plano diferenciado para essa criança, de educação, e também a gente faz todas as transformações necessárias, tanto físicas, se tem alguma criança que tem alguma necessidade física na escola, então a gente tem elevador, enfim, todo um preparo físico para receber crianças também com deficiência tanto intelectual quanto física, e eu trabalho bastante também com essa parte. E com os outros profissionais que atendem as crianças fora da escola. Então, eu faço bastante reunião com esses profissionais, para que eles passem também para mim as estratégias que eles utilizam em clínica, porque, obviamente, é prioritário as minhas estratégias. Porque eles conhecem melhor a criança, por exemplo, se uma criança passa com a Mayara, então ela vai lá na escola, ela conversa comigo, e ela fala, olha, funciona assim, assim, com essa criança, e a gente adota todas as medidas que ela passa para a gente. Tá? É uma parte importantíssima que eu acabei esquecendo de falar. O trabalho multidisciplinar é muito importante, né? Sem ele, fica difícil. Isso que eu ia perguntar, o que está envolvido nessa equipe multidisciplinar que vocês falaram?
Geralmente é psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Em alguns casos tem fisioterapia também, em alguns casos a gente conversa com o médico também. Então, assim, como são crianças com desenvolvimento atípico, são crianças que acabam recebendo atendimento de várias áreas, né? Que legal, nossa, bem completo. Lá na escola também, a gente recebe geralmente fono, outros psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e com o médico também a gente conversa, mas o médico ele não costuma fazer visita escolar, mas nós conversamos às vezes por e-mail, por telefone, através de relatório. Então, é a forma que a gente tem de se comunicar com as equipes que atendem as crianças fora da escola. Quais condições vocês acham necessárias para poder realizar o trabalho de vocês? Que não é imprescindível. Assim, os recursos que a gente precisa mesmo para trabalhar são principalmente as adaptações. Então, a escola, eu pelo menos, né, que trabalho mais na área escolar do que na clínica, eu acho que ter recursos físicos, financeiros que proporcionem esses recursos. Então, se uma criança necessita de uma adaptação física do espaço, é necessário que a escola disponibilize esse recurso financeiro, né? Eu acho que também por exemplo, é muito importante também a tecnologia, né? A gente sabe que, infelizmente, não são todas as escolas que têm esse tipo de recurso, né? Mas é necessário para que a gente possa auxiliar o desenvolvimento de crianças, tanto com desenvolvimento atípico quanto típico, né? Para a melhoria da educação. Também eu acho que recursos assim que são necessários. Mas assim, você fala mais financeiros, qual que é assim o seu intuito? Assim, de pergunta. Alguma coisa que não pode faltar, que atrapalharia se não tivesse. Eu acho que tem também a disponibilidade e abertura das pessoas que estão na coordenação e na equipe gestora da escola. Eu acho que mais do que o financeiro também precisa ter essa abertura de, não, vamos mudar, realmente precisa disso, vamos colocar em prática. Essa disponibilidade já é a principal, para depois a gente então ver o financeiro. Então, é preciso ter uma abertura por parte de quem faz a gestão da escola, ao meu ver. Meninas, acho que dentro do meu contexto, que é mais clínico, né, eu percebo assim que o que é essencial para que eu consiga realizar o meu trabalho, né? Eu percebo assim que o principal, acho que é a adesão da família ao tratamento, né? O que seria isso? Acho que seria, primeiro, a aceitação em relação às dificuldades que essa criança tem, né, a aceitação em relação ao diagnóstico, que muitas vezes isso é muito difícil para algumas famílias, né? Acho que a aceitação também em relação às orientações. Então, a gente passa orientações do que precisa ser feito com essa criança no ambiente domiciliar, né? E aí, se a família não adere a essas orientações, o nosso trabalho ele fica prejudicado, né? Uma outra questão, acho que também envolve a escola, né? Acho que a adesão da escola às orientações. Então, a gente faz visitas escolares frequentes, né? Então, a gente passa essas orientações e aí isso precisa ser, de alguma forma, colocado em prática para que essa criança fique mais adaptada e mais inclusa dentro desse contexto escolar, né? E acho que também uma terceira coisa que é fundamental é a parceria com a equipe, né, com a equipe multidisciplinar, com todos os profissionais envolvidos com a criança, porque acho que é tão importante ter esse trabalho em conjunto, porque cada área acaba agregando para outra, né, e às vezes uma dificuldade que eu tenho, então, por exemplo, uma dificuldade na alimentação é uma coisa que envolve muito o trabalho da fono, né, e também envolve o trabalho da TO, né, e envolve comportamento. Então, assim, tudo está muito relacionado,
né? Então, acho que são essas três questões, esses três pontos que eu acho que são fundamentais. No sentido da família também é muito importante a família aderir também. Às vezes a gente, na escola, no contexto escolar, nós reparamos que a criança está com desenvolvimento talvez um pouco mais atrasado para a idade dela, que ela tem alguns comportamentos que são necessários prestar atenção e levar para uma avaliação, para um outro profissional de fora. Então, essa parceria também com a família é muito importante para que a gente também possa fazer as flexibilizações necessárias, as adequações necessárias na escola, porque a família ela precisa estar por dentro dessas questões para que a gente também possa trabalhar. Então, a parceria da família também como recurso é muito importante dentro da escola. A gente acabou perguntando isso. Vocês trabalham com outros profissionais, assim, claro? Faz a de baixo. De que forma quem é atendido, né? De que forma quem é atendido chegam até vocês? É por encaminhamento ou por vontade própria? Como funciona? Particularmente no meu caso, a gente recebe os encaminhamentos, né, dos pacientes por encaminhamento médico ou por encaminhamento de outros profissionais que conhecem a gente, né, de outras clínicas. Então, assim, acho que são essas duas vias. Na escola a gente não pode fazer encaminhamento, assim, a gente primeiro precisa falar com a família, então a família é a primeira, né? E a família aceitando, talvez, ou vendo a necessidade realmente da criança procurar um outro profissional para atendê-la, então a gente pode, de repente, eu posso emitir relatório, tanto com os professores, ou relatório da psicologia, alguma coisa que apoie essa família na hora de procurar, mas a gente não pode encaminhar direto, primeiro tem que falar com a família. E depois que a família procura e tudo mais, aí a escola vem até nós e com as recomendações, que nem a Mayara falou. Então, lá na clínica, eles têm as adaptações que eles julgam necessário fazer na escola. Então, levam até nós e a gente faz o que está dentro do possível fazer na escola para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível. Qual a situação da psicologia escolar ao ver de vocês? É uma área que eu acho que ainda ela está em crescimento, né? Não é uma área muito visada dentro da graduação, como as outras, né? Como clínica, organizacional, hospitalar. Eu vejo, né, no meu ver, eu fui na palestra de psicologia escolar que vocês tiveram no simpósio, e a conversa foi exatamente essa. Geralmente não é uma área que os alunos têm muito interesse, porque também não parece que tem tanta abertura, né, para esse trabalho. Mas muito pelo contrário, as escolas elas são instituições, assim como uma organização, né, de uma empresa. Ela necessita muito do nosso trabalho, né, é muito importante ter o psicólogo, e agora o nosso conselho está com essa obrigatoriedade de ter o psicólogo dentro da escola. Então, eu acho que com isso, né, com essa conquista, a gente vai ganhar mais espaço, né, e eu acho que ganhando mais espaço, mais pessoas vão se interessar, e é uma área muito interessante, é uma área que você precisa ter o conhecimento das outras áreas da psicologia, tanto da clínica quanto da organizacional, do escolar, desenvolvimento, aprendizagem. Então, é uma integração de vários olhares da psicologia no mesmo contexto. Aí, meninas, só complementando, acho que o que a Má falou, que eu acho que é muito parecido com a minha visão, eu vejo, assim, a situação da psicologia escolar hoje como um grande desafio mesmo para quem quer atuar dentro dessa área, né? Apesar de eu e a Mayara, a gente trabalhar em contextos um pouco diferentes, vocês veem que os nossos trabalhos, eles são muito amplos, né? Então, não é só ali com a criança ou com um aluno específico, então envolve todo um entorno, né? E eu acho que é desafiador nesse sentido, acho que o nosso papel é criar condições para que essa criança, esse aluno, ele se desenvolva, né? E se desenvolva da maneira mais efetiva e mais eficaz possível. E não só por meio da nossa intervenção direta com ele, mas também por meio da mediação com a família, com a equipe, né, e com a escola, enfim, a mediação de todo mundo que está envolvido com essa criança, com esse aluno, né? Então, qual o olhar de vocês em relação à medicalização e como ele pode atuar?
Então, assim, de maneira geral, o meu olhar para essa questão da medicalização eu acho, assim, que é extremamente importante, primeiro, o acompanhamento médico, né? Eu acho que especialmente com o público que eu trabalho, que é um público de desenvolvimento atípico e que, como a Má disse, é um público que tem uma probabilidade maior de utilizar medicações, né? Eu vejo que nós, enquanto psicólogos, o nosso papel referente à medicalização, à medicação, né? Eu acho que o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer uma avaliação dessa criança e tentar identificar os excessos comportamentais, os déficits comportamentais e o quanto que isso interfere na aprendizagem dessa criança, né? E aí sim, a partir dessa avaliação, fazer um encaminhamento para o médico, né? E aí quem avalia realmente a introdução ou não da medicação, qual medicação que vai ser prescrita, isso é realmente parte do trabalho médico, né? Dando um exemplo, assim, do meu trabalho, eu percebo que muitas crianças precisam, sim, da medicação. Acho que a Má também trabalhou comigo na PAI, né, e a gente percebe o quanto que crianças com desenvolvimento atípico, em alguns casos, é realmente importante, porque senão a gente não consegue, de fato, intervir com a criança, né, mas, por outro lado, a gente também tem crianças com desenvolvimento atípico, mas com comprometimento leve, né, e nesses casos a gente tenta ter muita cautela, né, e ter contato com o médico, conversar com o médico, passar para ele o que a gente percebe, o que a gente identifica de dificuldade, para que essa criança não seja medicada de uma maneira, talvez aí, sem necessidade, né? Então, assim, acho que precisa ter muita cautela realmente, né? Porque são crianças geralmente pequenas e que acho que precisa ter essa cautela no sentido de não inserir uma medicação de forma desnecessária, né? Eu acho que, assim, tem uma questão social que eu acho que é muito importante a gente pensar, né, que é você tentar enquadrar um ser humano dentro daquilo que é esperado, dos padrões. Eu acho que isso é um questionamento que é imprescindível nós da psicologia termos esse questionamento. Será que eu estou tentando enquadrar essa pessoa e não aceitando a totalidade dele, da forma como ele se expressa no mundo? Tá? Mas a gente, assim como a Má falou, eu acho muito importante você olhar como está o desenvolvimento dessa criança, quanto está sendo prejudicial para ela alguns comportamentos ou alguns excessos que acabam realmente atrapalhando o desenvolvimento pleno e que mais para frente, dentro dos contextos sociais, talvez ela tenha um sofrimento. Então, eu acho que é um olhar muito delicado, e multidisciplinar também. Eu acho que, assim, o médico realmente é quem decide, quem avalia a necessidade, mas sem o nosso apoio da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da fono, fica muito a esmo, assim, nós vamos medicalizar e é só isso, né? Então, eu acho que tem que ser uma conversa muito bem feita entre os profissionais. E, assim, quando eu trabalhava também na PAI, tinha crianças que realmente elas não, sem medicalização, elas não apresentavam melhoras, não apresentavam avanços no desenvolvimento, porque aqueles comportamentos atrapalhavam a atenção, atrapalhavam a psicomotricidade. Então, assim, a criança estava sendo prejudicada pelo próprio comportamento ou pelos próprios sintomas daquilo que ela vem a ter. Então, eu acho muito importante a gente ter esse cuidado. Na escola, eu acho que é uma discussão bastante presente, porque as crianças, qualquer agitação que elas apresentam já é motivo, né, de uma discussão. De repente a criança tem TDAH, ela precisa de medicação, e às vezes é apenas o gerenciamento de sala de aula, tá? Às vezes é você conquistar a criança por outras estratégias comportamentais. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, a visita de um psicólogo que atende a criança fora da escola. Então, vai me falar, bom, isso aqui é extremamente reforçador para a criança, né? Isso funciona para ela. Então, a gente vai adequar uma estratégia para chamar a atenção da criança de uma forma positiva, sem que ela se sinta mal por ter um comportamento diferente das outras em relação à concentração, agitação, e que ela se sinta bem naquele lugar, sem precisar ser medicada, porque a gente conhece, sabe que as medicações, elas são muito fortes, geralmente elas são tarja preta, elas têm uma série de reações adversas que não são muito bem-vindas na infância.
Então, é muito mais importante, primeiro, a gente manejar o ambiente. Acho que, primeiro, você fazendo um manejo do ambiente, mudando todas as estratégias. Aí, se mesmo assim a criança não apresentar uma melhora no desenvolvimento, aí a gente pode pensar em conversar sobre medicalização. Mas eu acho que, a não ser quando a criança, por exemplo, tem autismo, enfim, tem uma condição, um comprometimento um pouco mais grave, que mesmo com o manejo do ambiente, realmente seja necessário fazer a medicalização. Mas quando é algo relacionado à agitação, concentração, talvez a gente primeiro tenha que lutar bastante para que esse ambiente seja propício para que a criança se desenvolva sem a medicalização. A gente queria agradecer, então, vocês por terem aceitado esse convite. Eu acredito que tenha sido de grande valia, a contribuição de vocês foram muito boas. Nossa, foi muito rico mesmo, gente. Gostei, agreguei muita coisa, foi muito bom mesmo. Obrigada, é muito legal ver, né? A mesma área, só que em lugares diferentes. Isso é muito... Duas visões diferentes. Muito bom mesmo. O trabalho, por exemplo, da Mayara contribui muito no trabalho escolar, o escolar contribui no trabalho dela. Eu acho que clínica voltada para o desenvolvimento da criança e a escola, elas não estão desligadas, elas são coisas conectadas e um precisa do outro. E, por exemplo, sozinha, muitas vezes, sem o apoio de um psicólogo clínico, que nem a Mayara, às vezes eu não consigo, por não conhecer as particularidades da criança, né, pela escola ser muito grande, ter muitos alunos, a gente conhece a topografia do comportamento, muitas vezes, e não esferas mais profundas da vida da criança. Então, é muito importante esse trabalho junto com o psicólogo clínico. E acho que, ao mesmo tempo, é muito importante o nosso trabalho enquanto psicólogo dentro de um contexto clínico com o psicólogo da escola, que é o papel da MA, né? Porque, assim, a criança, ela passa a maior parte do tempo na escola, né? Até muitas vezes mais tempo do que, por exemplo, em casa, com a família, né? Então, quanto que é importante implementar realmente essas intervenções, essas adaptações, as orientações dentro desse contexto, né? Então, assim, acho que dentro da psicologia escolar, realmente, o trabalho ele é muito em equipe, né? É um trabalho muito em parceria com outros profissionais e em parceria com a família. Sim, a gente, por exemplo, lá na escola também uma coisa que é feita bastante, também que eu esqueci de falar, são as observações. Então, as observações em sala de aula, que é muito importante você entender os desencadeadores do comportamento, os mantenedores, o que acontece antes, depois, como que o comportamento se dá, qual a repetição dele. Então, se você tem essa compreensão, você consegue passar para o psicólogo, olha, acontece isso, não só para mim ter essa compreensão e conseguir ali manejar o ambiente, ajudar no gerenciamento de sala, mas também para, por exemplo, como uma profissional como a Mayara, entender também como ela pode trabalhar em clínica dentro dessa demanda. Muito legal, uma complementa a outra mesmo. Eu queria só agradecer vocês pela oportunidade, né, de poder estar falando um pouquinho aí do que eu faço. Acho que é extremamente importante a gente ter esse espaço, né, para as pessoas saberem mesmo o que é feito, né, como é feito. Então, obrigado mesmo aí pela oportunidade. Também agradeço, viu, meninas? É muito importante, eu gosto muito de divulgar o trabalho da psicologia escolar, eu gosto de saber que existe um espaço que está sendo conquistado por essa área, de saber que tem outros profissionais que também estão engajados e que também tem alunos interessados na graduação, e é muito importante a gente compartilhar, né? Porque muitas vezes na graduação não é visto a complexidade das áreas de atuação, e eu acho que momentos como esse são muito ricos, tanto para a gente quanto para vocês, então é uma troca muito interessante. Eu queria agradecer por vocês terem me convidado a participar disso. Obrigada, gente. E o que você falou é bem interessante, né? É importante a gente divulgar, ainda mais agora que querem implementar na escola. Porque muita gente acha que o trabalho do psicólogo escolar na escola é clínico, mas não é. Não vai atender individualmente, é uma equipe, né? É todas as relações que acontecem, não um atendimento clínico, assim. É um olhar mais sistêmico. Só para uma Crítico. Eu adorei mesmo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.